Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E hoje é mais um dia de histórias com Samagra. E hoje eu vou contar a história da minha interagente que teve o caso mais demorado para resolver uma falta de orgasmo, que a gente costuma denominar de anorgasmia. Então, a anorgasmia é uma pessoa que não consegue alcançar orgasmo, no caso uma mulher. Quando é o caso do homem, a gente fala ejaculação retardada. No caso das mulheres, a gente utiliza esse termo anorgasmia. Então a mulher, ela não consegue alcançar orgasmo de jeito nenhum. Então a gente sabe que as mulheres têm uma dificuldade para alcançar o orgasmo, né? Algumas alcançam de vez em quando, algumas na masturbação, mas tem mulheres que não alcançam nunca de jeito nenhum, tá? Então nesse caso a gente chama de anorgasmia. Essa minha interagente, ela já tinha mais de 40 anos e ela nunca tinha tido um orgasmo, tá? Então, só para situar você, se você está chegando agora no canal, as massagens tântricas, elas vão trabalhar com a questão sexual e vai desenvolver a qualidade do orgasmo, a potência do orgasmo, além de questões emocionais também, tá? Cerca de 80% das mulheres chega numa primeira massagem tântrica e, ok, tem um orgasmo, mesmo as que nunca tiveram, tá? Porque geralmente o que acontece é que elas não tinham orgasmo porque o caminho para o orgasmo não era correto. Então, não tinha preliminares, o estímulo no clitóris não era correto. Então, quando a gente faz tudo bonitinho, daí é meio que batata, ela consegue ter orgasmo. Mas tem cerca de 20% das mulheres que chegam para uma experiência de massagem tântrica e não conseguem ter o orgasmo, tá? Nesses casos, geralmente tem alguma questão emocional envolvida, tá? Algum bloqueio, algum trauma, alguma questão. Daí, quando a gente vai para a massagem, cada uma vai ter um tempo para chegar nesse orgasmo. Então, às vezes não tem na primeira, mas tem na segunda, na terceira, na quarta. Eu mesma, quando começou os estímulos de clitóris, né, eu demorei 4 sessões. Tem os orgasmos que são do genital e tem os orgasmos que são do corpo no Tantra. O orgasmo do corpo a gente alcança com a massagem sensitiva, massagem sensorial, então você pode ter orgasmo a partir de qualquer ponto do seu corpo. O orgasmo no corpo eu tive logo desde o começo, desde a minha primeira experiência com a massagem. Mas quando chegou no meu genital, tinha uma questão de bloqueio, de trauma ali. E daí eu não conseguia ter o orgasmo, né? Vinha uma sensação de angústia muito, muito forte que tinha relação com o abuso que eu sofri. Daí eu demorei 4 experiências de massagem para conseguir na 4ª sessão finalmente ter um orgasmo e me libertar daquele sentimento de angústia. E na hora que eu tive esse orgasmo, me veio a memória do abuso que eu tinha sofrido na adolescência. Porque na minha adolescência, quando eu sofri o abuso, eu não tinha absorvido aquilo como um abuso. Eu tinha achado que era uma bobeira de adolescente, porque na verdade foi um outro adolescente, né, que tinha me tocado. E eu tinha achado que era uma bobeira, eu não tinha levado aquilo, não tinha entendido que aquilo tinha me marcado. E na hora, foi a primeira vez que me veio a memória do abuso com raiva, porque até então é como se eu não me permitisse sentir raiva dessa situação. E daí eu comecei a ter um processo de cura em relação a essa questão e passei a ter orgasmos, né? Tem muitos orgasmos hoje. Então, cada mulher vai ter um processo, uma quantidade de massagens que vai receber para chegar ao orgasmo, tá? Geralmente, essa quantidade varia de 6 a 12 massagens para quem tem essa dificuldade. No caso dela, foi o meu caso mais longo, foram 18 sessões. Então, eu vou contar um pouquinho sobre o processo dela. Uma das questões que também era um dificultador, ela tinha um problema no quadril, se eu não me engano o nome é artrose, e ela não conseguia abrir muito as pernas. Então o fato dela não abrir as pernas me dificultava para eu poder enxergar o clitóris dela quando eu ia pro estímulo, né? E daí era tudo feito assim manualmente, sem
eu visualizar. Normalmente, quando eu tô fazendo a massagem, além de tocar, eu visualizo também. Isso ajuda a ter uma maior precisão. No caso dela, tinha esse dificultador, e daí, apesar de eu ir lá no tato, descobrir ali, aqui tô sentindo o clitóris, colocar o vibrador apontando, ali eu tinha esse dificultador que eu não conseguia enxergar. Mas, quando eu me formei como terapeuta tântrica, isso é bacana para se tiver terapeuta tântrico me assistindo, às vezes eu encontro com terapeutas que me assistem, né? Então isso é uma dica bacana. Quando eu me formei como terapeuta tântrica, eu aprendi o seguinte, que a gente não pode ficar com o dedo na lateral do clitóris, né? Então, como que funciona a massagem genital, a massagem yoni? Nós temos o clitóris, então o clitóris, ele não é só aquela pérola, né? Ele tem um corpinho ali por dentro, como se fosse um micro pênis. E o vibrador, ele vai ser posicionado na lateral desse corpinho. Não na, vamos supor que aqui é a bolinha, né? A glande, que a gente conhece como clitóris, e tem o corpinho. Eu não vou colocar o vibrador apontando para essa glande, eu vou colocar o vibrador apontando para esse corpinho, tá? Mas o que acontece? Uma vez, né, que eu não posso colocar o meu dedo aqui, vamos supor que é o meu vibrador, né? Daí agora com a outra mão eu venho e colocaria um dedo para sentir o clitóris. Mais uma vez que eu não posso colocar o dedo e eu tô aqui só com o vibrador e ainda não estou enxergando, isso tudo era um grande dificultador, né? E daí, depois de no meio do processo dela, eu realizei uma formação em disfunções sexuais. Uma terapeuta chamada Rihanna, maravilhosa. E nessa formação com a Rihanna de disfunções sexuais, o que aconteceu? Eu recebi autorização para tocar no clitóris na lateral, porque ela explicou o seguinte, que quem tem uma dificuldade de alcançar o orgasmo, a gente precisa entender como é que funciona esse clitóris. E o que eu descobri quando eu coloquei o dedo ali naquela lateral daquele clitóris, que era uma coisa que eu não fazia, né? Eu ficava ali só com o vibrador apontando para a lateral do clitóris. Quando eu comecei a passar o meu dedo na lateral, sem pressionar, eu comecei a entender que o clitóris, ele se retraía. Então eu colocava o vibrador apontando para o clitóris e o clitóris ele fugia. Ele se retraía e se soltava em outra posição. Então o clitóris tem vida, gente, olha isso. E daí, conforme eu comecei a identificar que esse clitóris ele se retraía, ele saía daquele lugar, eu tava aqui, né, com o vibrador, ele se encolhia e ele vinha pra cá, e eu ficava no vibrador apontando pra pele, achando que tava pro clitóris, e na verdade eu tava ali na pele. Conforme eu comecei a acompanhar essa movimentação do clitóris apoiando o meu outro dedo nessa lateral, eu percebi esse acontecimento, e isso daí foi assim uma grande diferença, né, para poder alcançar esse resultado do orgasmo. Então com isso eu consegui identificar melhor esse clitóris, identificar o padrão dele, né, e fazer com que ela, depois de um longo processo, né, foram 18 sessões, ela conseguisse finalmente alcançar o orgasmo. Então uma coisa bacana, que para falar assim para quem tem dificuldade de alcançar o orgasmo, é que o corpo ressignifica, né? Esse clitóris que se contrai, esse clitóris que foge, que não quer receber prazer, é porque tem alguma questão emocional e o corpo fala. E aquela era a resposta do clitóris que não permitia que ela alcançasse o prazer. Quando ela passa por uma experiência de prazer, né, de orgasmo, mas dentro desse processo das massagens tântricas, que é um processo totalmente diferenciado daquilo que a gente entende como sexualidade, porque a sexualidade, ela tá num espaço meio de algo sujo, pejorativo, agressivo, né? E ali no Tantra, não, o Tantra não é nada disso. O Tantra é amorosidade, o Tantra, ele é carinho, ele é conexão, ele é respeito, né? E quando acontece esse toque no clitóris, com carinho, com respeito, respeitando ali aquele ritmo, o corpo, ele sente aquilo e daí ele se permite
passar pela experiência e ressignificar, tá? Então, uma vez que ele passa por essa experiência e ressignifica, e a gente repete, 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 a gente coloca o corpo no piloto automático de uma nova qualidade de prazer, né? Eu faço muita analogia da questão de quando a gente aprende a dirigir. Quando você aprende a dirigir, a gente não sabe ainda os caminhos, né, de cada movimentação que precisa, o freio, a embreagem, a marcha, cada questão, né? E daí quando você começa a dirigir, aquilo entra num piloto automático onde eu de repente dirijo sem pensar que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, porque meu corpo já sabe. E é isso que acontece com o corpo. Quando a gente começa, a gente ensina um novo caminho para ele, e daí ele entende como que eu faço para chegar lá, e daí eu repito, essa pessoa passa a ter orgasmos com mais facilidade. Não só numa massagem tântrica, mas também numa relação. Por quê? Algumas pessoas têm um grande mito, né, que se utilizar o vibrador no clitóris, isso vai ser um dificultador para depois conseguir alcançar o orgasmo sem o vibrador, depois só vai conseguir sentir o orgasmo com algo muito intenso e não vai conseguir sentir o orgasmo com algo mais sutil. Então tem todo esse mito que existe em torno dos vibradores no clitóris. E daí eu queria até aproveitar para falar sobre isso, porque na verdade o que o vibrador faz é sensibilizar uma região que não é sensibilizada, tá? A região mais sensibilizada do clitóris é aquela pontinha, a glande. E o vibrador, ele não vai nessa região da glande, ele vai justamente nessas laterais. Então, agora, ao invés de você ter só essa ponta sensibilizada, você tem toda essa região do corpinho do clitóris sensibilizado. E digo mais, né? Se você já viu uma imagem de clitóris, o clitóris também tem duas perninhas que estão ali nos grandes lábios. E a massagem também vai massagear os grandes lábios. Então vai massagear todo o corpinho do clitóris, toda a parte interna do clitóris que a gente não consegue identificar, vai ser massageado durante. Então isso faz com que o clitóris ele se torne mais sensível e cada vez mais vai conseguindo alcançar um maior nível de prazer. É como o processo com as massagens sensitive, que é a massagem sensorial no corpo, que eu falei, né? Ela é uma massagem que você consegue alcançar o orgasmo a partir de outros pontos do corpo. Por que você consegue alcançar o orgasmo a partir de outras partes do corpo? Porque a gente sensibiliza novas áreas de prazer. Então, a gente geralmente, numa relação sexual, a gente só vai tocar naqueles pontos que a gente entende que são os pontos erógenos, geralmente mama, glúteo e genital, né? Quando a gente começa a sensibilizar, a tocar o braço, as mãos, né, a barriga, as costas, sensibilizar novas áreas de prazer, essas regiões que antes não sentiam nada passam a sentir. E você começa a sentir um prazer muito mais intenso, muito mais profundo. E é uma conexão com o corpo ao ponto de tocou no pé, eu já tô sentindo aqui em cima, toquei aqui em cima, eu tô sentindo até os pés. É como se eu sentisse o corpo todo, né? O corpo fica todo conectado. Então você intensifica, você sensibiliza uma maior área de prazer e intensifica o prazer. A mesma coisa no genital, no clitóris. Quando a gente começa a sensibilizar toda a região do clitóris e não só ali, né, que a gente tem mania de só esfregar ali na glande, e isso é péssimo porque vai afundando a glande, vai fazendo com que ela perca o tônus. Quando a gente começa a estimular esse corpinho, que a gente estimula na massagem tântrica tanto manualmente quanto com o vibrador, esse corpinho do clitóris ele vai ganhando tônus, vai ficando mais sensível e vai ficando cada vez mais fácil para a mulher alcançar o orgasmo, não só na massagem tântrica, mas também, né, com o parceiro. Então, eu indico muito assim, quem tiver um parceiro, faça o curso de massagem tântrica, tem o meu curso online, né, onde eu ensino todas as técnicas de massagem tântrica, mais as técnicas do sexo tântrico. Se você não tiver um parceiro, procura um terapeuta tântrico, né, para receber massagem e assim desenvolver a sua capacidade de orgasmo. Bom, gente, é isso. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo para você respondendo a sua questão, seja sobre tantra, sexualidade ou relacionamento. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, badala esse sininho aí para ser notificado sempre que subir um novo vídeo. E é isso. Gratidão e até mais!